Contabilidade Geral, segundo exame do CFC, revisão parte 1. Bem-vindos à nossa revisão de Contabilidade Geral. Bom, você, né, que já conhece assim, a base do exame do CFC, sabe que a Contabilidade Geral é o coração pulsante desse exame, né? A maior parte das questões versa sobre essa temática, tá? E aí, essa temática, inclusive, ela se estende por áreas correlatas, assim, numa espécie de uma fronteira que fica meio permeável. Então, você fala de contabilidade geral, ela tem um certo cruzamento com contabilidade de custos, com contabilidade gerencial, com a contabilidade aplicada ao setor público. Então, esse aqui é um tema que é fundamental na prova. Você tem que dominar bastante a parte, vamos dizer, o núcleo duro da contabilidade. Então, o que a gente vai fazer? A nossa proposta é, tocando essa revisão, dividir em duas partes. A primeira parte a gente fala um pouquinho sobre o edital, fala um pouquinho sobre a banca. Se você já viu alguma outra revisão, né, de uma outra disciplina, essa parte inicial você pode adiantar um pouquinho o vídeo para não ver a repetição, porque a gente vai falar basicamente as mesmas características. Aí a gente fala do que é mais cobrado na disciplina e entra em questões. E o que a gente faz aqui? A gente seleciona as questões de trás para frente, daquelas que já caíram no exame, né? Acompanhando, né, o jeitão de preparação das questões. Assim você não leva o susto. A questão vai se repetir? Dificilmente. Já até aconteceu de uma ou outra questão, mas é isso mesmo, uma ou outra questão até cair exatamente igual de um exame para outro. Passou lá 1 ano e meio e tal, caiu de novo, tá? Não vai se repetir, mas o jeitão de elaboração das questões, né, isso não muda. E aí você vai ver, né, que esse estudo vai te ajudar, tá? Então, deixa de lero-lero, vamos começar então a nossa primeira parte da aula, tá? E aí a gente fala da banca. Essa Consulplan, né, a Consultoria e Planejamento em Administração Pública Limitada, ela já elabora questões para uma série de concursos públicos e também agora assumiu a responsabilidade de desenvolver as questões do exame. Novidade? Nenhuma, tá? Porque uma das características importantes da postura que a Consulplan adotou dentro do exame é que ela segue de perto, né? Segue de perto quer dizer, praticamente ela segue a mesma orientação dos exames elaborados pelo próprio CFC. Antes o CFC fazia a prova, né? Então, quem faz a prova? O CFC, para ele mesmo. Agora não, quem faz a prova é a Consulplan, mas ela segue de perto. Então as questões não mudaram a sistemática, a orientação na sua maneira de ser desenvolvidas, tá? Os textos são curtos, as perguntas são simples e objetivas, tá? Às vezes tem um texto um pouquinho maior, mas é assim, é aquela dica, né? Muitas vezes a banca, para dar vamos dizer, mais corpo ao enunciado, fala um monte de blá, 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 blá. Aí na última linha vem uma pergunta, né? Então se você de repente, né, percebeu que o texto é grande, é um texto que não tem muito número e tal, né? Não tem muito dado, né? Dá uma olhada assim rápido, bate o olho na última linha da questão, porque o cara fica lá falando a contabilidade é importante, blá, 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 blá. Qual é o objeto da contabilidade? Pô, esquece tudo o resto, vai lá direto. E você tem que saber administrar tempo, né, na prova. Esse talvez seja o maior desafio, não o conhecimento, mas o tempo, tá? A outra coisa que a gente fala é que ela procura cobrar o conteúdo do edital de uma forma bastante abrangente. Então a Consulplan, assim como o CFC, né, espalha as questões dentro do espectro de coisas que poderiam ser cobradas no edital, tá? Então, é assim, não tem uma grande concentração numa área ou outra, embora tem algumas áreas que são mais cobradas do que outras, mas não assim de uma maneira que você diga assim, olha, isso aqui vai cair certamente, tá? Tem uma probabilidade de ser cobrado maior alguns temas do que outros, tá? Tem uma frequente cobrança de conceitos fundamentais. E isto aqui se associa ao último comentário que a gente faz, ou penúltimo, né? No caso do exame, né, tem uma reclamação que continua, já se fazia essa reclamação antes e agora se mantém essa reclamação. Como a prova tem um viés teórico assim grande, né, como ela cobra assim, detalhes que no dia a dia não são tão relevantes para a atividade regular do contador, né, o pessoal diz, ó, essa prova está cobrando coisa que na prática
a gente não usa, né? Seria legal se você estivesse cobrando aquilo que a gente usa no dia a dia, aquilo que é, vamos dizer, mais frequente de ser utilizado, tá? Então essa é uma reclamação que continua na Consulplan, né? E que já vinha lá das provas que eram elaboradas pelo CFC, tá? E a Consulplan, na verdade, ela já é responsável por mais de 4, não são 4 edições, mas mais de 4 edições seguidas de elaboração da prova, o que permite que a gente faça essas considerações com relação ao comportamento da banca em si, tá? Bom, o edital não tem novidade nenhuma, tá? São questões de 4 alternativas, né? Uma manutenção dos itens cobrados nos exames anteriores com pouquíssimas alterações, né? Praticamente não tem alteração nenhuma, não tem nada assim mais relevante, tá? É importante, né, que você fique atento, né? Mudanças de legislação recente, que é legislação recente, Osmar? Legislação recente é aquela que mudou de 90 dias para frente em relação à data do exame, né? Quer dizer, se você for pensar assim, de 90 dias, né, atrás do exame até a data do exame, isso aí é uma legislação que, se foi alterada, é uma legislação recente. Isso não cai na prova. Ah, então a lei mudou semana passada. Esquece, fica valendo a versão lá da legislação anterior, tá? Na prática, a gente observa que isso não é relevante, tá? Pouquíssimas questões, né? Eu falo pouquíssimas porque eu não vi nenhuma, mas deve ter alguma, né? Foram afetadas por esse item, né? Teve uma mudança de legislação muito recente e que, de repente, em função dessa mudança, aquilo que era deixou de ser. Na prática não afeta muito, mas você tem que tomar esse cuidado porque isso está lá destacado no edital. A outra coisa, e aqui a gente tem que prestar atenção, né? Porque às vezes a gente fica lá vendo se tem pelo em ovo, né? Eu falo isso, uso essa expressão para explicar esse contexto. O exame permite o uso de termos similares, né, adotados, né, em relação àqueles que são usados nas normas, na legislação, nos manuais, né, sem alterar a validade da afirmativa. A gente às vezes vê recursos que são estabelecidos na prova dizendo assim, olha, já usei alguns exemplos semelhantes, olha, lá na norma diz que tem que ser rápido, e aqui está escrito que tem que ser veloz, então está errado. Não está errado não. Tá? Cuidado, o CFC, ele se permite parafrasear algumas vezes, né, texto da norma ou da legislação sem alterar o sentido. Então, se não está entre aspas, você pode falar alguma coisa que é próxima daquilo que estava sendo dito, sem necessariamente falar o contrário, sem desfazer aquilo que está sendo afirmado. Então, cuidado, que você está pedindo para validar, né? O simples fato de trocar um adjetivo por um outro equivalente não quer dizer que esteja errado, tá? O CFC tem essa característica. Então, você lembra da norma. A norma lá está falando lá que não tem luz, né? E aí está lá escrito que está escuro. Não assume que está errado não, porque as expressões são equivalentes e o CFC considera que isso está certinho, está acabado. Então, fique esperto. Se você perceber que teve uma mudança de palavra, mas o significado não mudou, procura outra alternativa para ver se não é a resposta da questão. Por último, a gente fala que tem uma interdisciplinaridade frequente, que é um negócio até chato, porque a gente quer separar algumas questões específicas de tema para você, só que aí o sujeito, né, o sujeito que elaborou a questão vai lá e coloca assim, por exemplo, estou exagerando, né? Algumas afirmativas para serem validadas, 5 afirmativas, depois ele pede a sequência de certo e errado. Na primeira afirmativa ele fala, pode acontecer, né? Fala de perícia, na segunda afirmativa ele fala de auditoria, na terceira afirmativa ele fala de contabilidade de custo, na quarta afirmativa ele fala de contabilidade geral. Não é tão misturado assim, mas a gente diz, ó, a questão às vezes abrange um leque muito grande, né? Porque faz afirmativas em sub-áreas de conhecimento que são distintas entre si. Tá? Então, isso é uma maneira de você conseguir, com poucas questões, abranger muito mais assunto na prova. Tá? Bom, por fim, o foco do estudo. Osmar, o que eu vou estudar mais? Né? A que eu vou me dedicar na hora da revisão final? E a gente fala, ó, primeiro, os conceitos referentes a lançamentos contábeis. Isso, o Rodolfo virou, mexeu, ele vai dizer, olha, o lançamento contábil deve ser feito como? Então,
Isso aí você tem que ter firmeza para tratar. Outro é a elaboração das demonstrações contábeis. Como é que é o DRE, como é que é o balanço, onde é que eu classifico isso, onde é que eu classifico aquilo. Beleza. Sistemas de avaliação de ativos e passivos, isso também é muito comum. Eu tenho lá um ativo que o valor justo é tanto, o valor realizável é tanto, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? E aí eu peço para que você diga o que tem que ser lançado lá no balanço, ou na demonstração contábil de uma maneira geral. Então você tem que conhecer bem esse sistema de avaliação, as formas válidas do sistema de avaliação, e quando você tem mais de uma, qual é o critério que você vai escolher, se é o maior, se é o menor e tal, tá? Isso é tranquilo. Uso de planos de contas também, né? A gente tem lá muita cobrança em cima de como é que a gente vai classificar as coisas, né? Inclusive algumas questões que falam sobre a prevalência da essência sobre a forma. Então, parece isso, mas deve ser classificado sobre aquilo por causa das circunstâncias. Presta atenção nisso. E por último, a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Isso é cobrado também com muita frequência. Então, esses são os tópicos principais, né, das questões que aparecem de contabilidade geral. Tá? Agora, a gente já enrolou muito, né? Vamos botar a mão na massa? Vamos ver as questões que a gente separou aqui para vocês, né? Então, a gente tem uma questão, já de 2020, bem recente, que fala assim, ó. Uma companhia apresentou em seu balanço patrimonial de 31/12 de 2012 um imobilizado registrado pelo valor original de R$250 mil e depreciação acumulada de R$75 mil. Tá joia. Em 2013, foram verificados que o valor de mercado e o desempenho desse bem reduziram mais que o esperado. Quer dizer que ele, teoricamente, tem um valor menor do que aquilo que está lançado lá na contabilidade. Diante dos fatos, constatou-se que a vida útil futura estimada para o bem é de 3 anos. Legal. O valor líquido de venda do bem é de R$120 mil. E os fluxos de caixa futuros, estimados a uma taxa de 15% ao ano, totalizaram R$142 mil. Joia, tá? A partir dessas informações, a CIA concluiu que o valor recuperável desse bem, valor de uso, é maior que o seu valor líquido de venda. Tá. Ele é maior, tá bom. Joia. Assim sendo, atendendo ao que determina a NBC-TG 01, release 4, redução ao valor recuperável de ativos, a CIA deverá reconhecer em seus resultados uma perda por desvalorização, né? Agora já está confirmando, né, que vai ser perda, de forma a refletir o valor recuperável desse imobilizado, no valor de... Bom, aqui a gente tem que conhecer lá justamente a forma de valorização do ativo. É uma questão típica que a gente tinha comentado lá entre os temas principais. Então o que a gente faz? Primeiro, valor recuperável. Aí a gente tem que saber a regrinha, isso aqui tem que decorar. Maior é o maior valor entre o valor líquido de venda e os fluxos de caixa futuro estimados. Então a gente já sabe que é o maior entre os dois números que estão sendo apresentados aqui. Legal. Então vamos calcular qual é o ajuste. Eu vou pegar lá e considerar os 250 mais 75 que já estavam no balanço, tá? E vou diminuir o maior entre os dois valores, 120 e 142. Isso vai dar o quê? 175 menos 142, 33. A gente cortou os zeros para facilitar a apresentação das contas. 33 mil e fim de papo. Conhece a regrinha, sabe como é que o ativo tem que ser valorizado entre duas ou mais opções? Aplica lá uma continha simples e você mata a questão, tá? Aqui a pegadinha era saber se você teria que escolher o maior ou o menor, mas a regra diz que é o maior dos dois valores, não tem mais o que esquentar a cabeça. Vamos para a segunda questão que a gente traz aqui para vocês, tá? Ela diz assim, ó, também desse ano, ó, uma sociedade empresária que atua no mercado de compras e vendas de mercadorias apresentou no mês de abril de 2017 as seguintes operações: aquisição de mercadorias para revenda a prazo
no valor total de R$650 mil, com incidência de ICMS de 17%. Tá. Contratou seguros para os estoques no valor de R$25 mil, sem ICMS, pago à vista. Pagou despesas com frete de R$30 mil, sem ICMS. Por exigência do fornecedor, contratou o empréstimo que gerou um custo financeiro, juros, no valor de R$40 mil a ser quitado no vencimento das parcelas. Tá bom. De acordo com as informações apresentadas, segundo o NBC-TG 16, release 2 de estoque, né? Combinada com a NBC-TG 20, release 2, custo de empréstimos, o valor final a ser registrado no ativo circulante mercadorias para revenda é de... Bom, aqui a questão é muito simples, né? Desses valores que estão sendo apresentados, o que a gente coloca no estoque? É só isso. O que a gente vai colocar no estoque? E a regra é simples. O que a gente vai colocar? O custo da mercadoria. Legal, 650 mil. Só que quando eu vou levar isso para estoque, eu vou ter que tirar o ICMS recuperável, né? Ele está dizendo lá que esse ICMS, como é de mercadoria, eu posso me ressarcir dele. Então, vou tirar 17% de 650 mil reais. E é aceito que a gente lance também seguros e fretes. A única coisa que não é aceito que se lance no estoque são custos financeiros. Custos financeiros vai lá apurar lá, o resultado de operações financeiras estranhas à organização. Como assim estranhas à organização? Porque se você estiver, por exemplo, trabalhando num banco, a receita financeira é o próprio negócio do banco, mas aqui não é. Então, nesse caso, a gente faz essas continhas, dá 594.500, resposta letra D de dado. Facilzinho, sem muito enrosco, né? Tá tranquilo. Mais uma, aqui ó, um enunciado um pouquinho maior, porque as alternativas inclusive são alternativas mais elaboradas, então a gente tem lá, ó, a CIA KLB, ela adquiriu em 30 de junho de 2017 mercadorias de um fornecedor estrangeiro pelo valor de $40 mil. Adquiriu lá, né, em 30 do 6. As mercadorias foram entregues em 30 do 8. Opa, tem que começar a prestar atenção aqui, tá? Ela foi entregue em 30 do 8. Todos os gastos e despesas incorridos até a entrega das mercadorias foram de responsabilidade do fornecedor. Então, o cliente não teve que pagar mais nada. O pagamento integral foi acertado para 90 dias da data da entrega, ou seja, em 30 de novembro de 2017. A taxa de câmbio na data da compra era de 2,80, passando para 3 na data de entrega e de 3,30 na data do pagamento. Observação, desconsiderar a incidência de tributos, tá? E aí ele diz assim, ó, aplicando-se o CPC 02 e Release 2, efeito das mudanças na taxa de câmbio e conversão das demonstrações contábeis, e a NBC DG 26, Release 5, a apresentação das demonstrações contábeis, né, os lançamentos contábeis que melhor registram a operação são... Opa, vamos lá, tá? Ele quer registrar essa operação? Legal, tá? O que a gente tem que considerar? Primeira coisa, né? Onde é que está o fato gerador? Na data da compra, na data do recebimento ou na data do pagamento? Bom, a regra é clara, né? O estoque, né, é lançado pelo fato gerador. Então, a gente vai considerar na data de entrega, que é a entrega, tá? Então, qual é a cotação lá na data de entrega? R$3 para $40 mil. Então, o valor é de 120 mil que a gente vai lançar no estoque, tá? É nessa hora, é a entrega que que gera o valor para ser lançado no estoque, tá? O pagamento pelo valor é feito pelo valor do dia. Então, se o pagamento é feito pelo valor do dia, então a gente vai pegar os 40 mil e multiplicar por 3,30, porque foi pago lá mais para frente. Então, o pagamento foi de 132. Tá, então, eu vou registrar por 120, mas paguei 132. O que é esses 12 mil de diferença? É uma variação cambial, tá? Então, na primeira alternativa, eu tenho lá débito de estoque, né?
nesse valor, né, débito de estoque de mercadoria, né, está colocando lá 112 mil, né? Não tem nada a ver esse 112 mil, porque a gente já viu que isso aqui tem que estar atrelado à data do recebimento da mercadoria, joia. Aí na segunda questão lá, vem crédito em fornecedor estrangeiro de 120 mil, né? E crédito em bancos, mas onde é que está lá o valor da diferença? A gente não está considerando a diferença nessa transação, porque teve um pagamento a maior. Não apareceu. Então, na letra B, esse pagamento a maior não aparece. Na letra C, ele joga 132 direto, mas espera aí, 132 direto, né? Não é o valor de estoque. O valor de estoque é 120. Então, o que explica melhor essa transação? Primeiro, a gente vai ter um débito de estoque de 120, tá? Um débito, porque o crescimento foi da variação, devido à variação cambial, de 12 mil reais. E na contrapartida, o que a gente vai fazer é o lançamento contra fornecedor, que paga isso tudo. 120 mais 12. Então, a resposta correta, letra D de dado, tá? A sacada aqui é saber onde é que está o fato gerador que vai gerar, vai propiciar o lançamento lá em estoque. E esse fato gerador está ligado à entrega, não à data da transação em si, que pode ser anterior, tá? Beleza. Vamos nós, tá? Quarta questão que a gente traz aqui para vocês para discutir. Em 31/12/2015, a sociedade empresária apurou o balanço em seu balanço patrimonial, elaborou o seu balanço patrimonial conforme apresentado a seguir. Então está aqui apresentando lá o balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, tudo bonitinho, tá? Mas o enunciado segue, continua, tá? Aí ele fala assim, ó, durante o exercício social de 2016, foram registradas as seguintes operações em sua contabilidade. Aquisição de mercadorias para revenda no valor de 820 mil, com incidência de ICMS de 18%, incluído na nota fiscal. Tá lá, então tá lá incluído nos 820, tá? Venda de mercadoria pelo valor de 1.260.000, com incidência de ICMS de 12%, incluído na nota fiscal, ao custo de 70% do estoque de mercadorias para revenda. Então, parte disso daqui, né, 70% é o custo. Incorreu em despesas comerciais e de vendas no valor total de 23 mil. Incorreu em despesas administrativas e de pessoal no valor de 48 mil. Registrou ganhos por equivalência patrimonial no valor de 8 mil. Apurou o resultado positivo de operações descontinuadas no valor de 18 mil, líquido dos tributos. Arcou com encargos financeiros no valor total de 11 mil. Realizou ganhos financeiros com recebimentos de clientes no valor total de 26 mil e apurou imposto de renda em contribuição sobre o lucro líquido no valor de 82 mil. De acordo com as informações apresentadas anteriormente, o resultado líquido das operações continuadas, divulgado lá na demonstração do resultado, elaborado em 31/12/2016, né, no final do período, segundo a NBC TG 26, release 5, a apresentação das demonstrações contábeis é de... Bom, aqui a gente faz uma pequena observação. Quando aparece uma questão dessas, você vai ter que separar aquilo que vai lá apresentar resultado líquido das operações continuadas. Essa questão ela é um pouquinho mais elaborada, porque você vai ter que montar uma memória de cálculo. Toma cuidado para você não perder muito tempo com essas questões e, de repente, você ter uma questão mais simples pela frente que você consegue responder de bate-pronto. Então, a gente dá sempre o conselho, né? É boa vontade, conselho de graça a gente às vezes não valoriza, né? Mas é assim, se você tiver questões, né, mais rápidas, né, tenta resolver as mais rápidas para sobrar tempo para você trabalhar as outras que são mais trabalhosas ou mais difíceis, tá? Então essa questão aqui é uma questão considerada intermediária, tá? Para resolver isso, a gente apresenta a memória de cálculo. Então a gente tem lá, né, um estoque inicial, né, que aparece, né, que é de 60 mil reais. Tá bom, legal. Então, o estoque inicial é de 60 mil reais. A gente tem as compras de mercadoria, né, líquida de ICMS, a gente já tirou lá os 18%, né, que é o item 1,
tá? Né? Lá da lista de itens, né, que dá 672.400, tá? O estoque inicial vem lá do balanço patrimonial, né? Depois eu tenho o estoque final, que é 30% daquilo que estava em estoque. Então, os 60 mais os 672.400, né? O item 2 do que foi fornecido, tá? Então, o custo da mercadoria vendida vai dar 512.680. A receita líquida. Então, ele fala que a venda das mercadorias, né, foi, no item 2 também, de 1.260.000 e que a dedução do ICMS, né, é de 12%, né, menos a dedução do ICMS. Então, a minha receita líquida, né, é de 1.108.800. Joia. Aí eu vou apurar o resultado financeiro. Eu tenho ganhos financeiros com recebimento de clientes, que é o item 8, que dá 26 mil. Eu tenho encargos financeiros, que é o item 7, que dá 11 mil. Isso daqui dá um saldo de 15 mil reais. Aí eu vou lá ver o resultado líquido das operações continuadas, que é o que ele pede no enunciado. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a receita líquida, que a gente acabou de calcular, vai tirar o custo da mercadoria vendida, que a gente também acabou de calcular, e vai chegar no lucro bruto. Desse lucro bruto, eu vou tirar despesas comerciais, despesas administrativas e somar os ganhos com equivalência patrimonial, que são os itens 3, 4 e 5 daquela listinha de coisas que foram apresentadas para vocês. A gente coloca lá nessa espécie de memória de cálculo de onde é que estão saindo os valores, para você não se perder, tá? Isso dá, né, um lucro antes do resultado financeiro de R$ 533.120. Aí eu vou tirar o resultado financeiro. Aliás, nesse caso, como a gente tem um resultado financeiro positivo, eu vou acrescentar 15 mil, tá? E aí, ainda, né, considerando isso, eu vou, né, tirar lá o item 9, né, o item 9, né, que é o imposto de renda, que dá 82 mil. Quando eu acabo de fazer isso, eu chego no resultado das contas todas, que dá 466 mil reais e 466.120 reais, tá? Bom, volto para o enunciado, né, e a gente vai ver que isso aqui corresponde à letra A. Um pouquinho mais trabalhosa. Você tem que fazer uma memória de cálculo, seguir a sequência direitinho, né? Mas você chega lá, tá? Então essa questão aqui, ela não é difícil, ela só demanda um pouco mais de tempo, né? E aí na escolha, tenta fazer as questões mais rápidas primeiro, para sobrar tempo para você administrar no final da prova, tá? Ou do meio da prova em diante, sei lá. Quinta questão. A gente traz para vocês, né, todas essas questões até agora de 2020. Elaborados pela Consulplan. O Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade é dado pela Resolução CFC número 1370 de 2011. Considere as afirmativas a seguir sobre essa resolução. Então vamos lá. Ó. Primeira, o exercício eventual ou temporário da profissão contábil fora da jurisdição do registro ou do cadastro principal, bem como a transferência de registro e de cadastro, deve atender às exigências estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E lá está claro, até lá tem as regrinhas, vai trabalhar fora da sua unidade, fora da unidade de federação, você tem que informar que está trabalhando lá. Faz simplesmente um informe e está acabado. Você faz a transferência, vai ter umas regrinhas de transferência. Se você mudou para outro estado, tem umas regrinhas de transferência. Mas isso aqui é chover no molhado, não tem nada para a gente destacar. Aí vem a segunda. Aos Conselhos de Contabilidade Federal e Regionais, não cabe, mesmo dentro dos limites de suas competências, aplicarem penalidades a quem infringir disposições deste regulamento geral e da legislação vigente. Quer dizer, o cara pisou na bola e o conselho não faz nada. Não cabe? Não, isso aqui está errado. Então, esse não cabe aqui desqualifica a afirmação como verdadeira. E a última aparece assim, ó. No que concerne à prestação de contas, os conselhos regionais devem encaminhar as suas contas à Câmara de Controle Interno para exame de deliberação e posterior julgamento do plenário até o dia 28 de fevereiro do exercício social subsequente. Ó,
Os conselhos regionais não têm que encaminhar a Câmara de Controle Interno, tem que encaminhar o Conselho Federal. Então, esse encaminhamento aqui já está errado e invalida também a terceira afirmativa. Só sobrou a primeira e isso dá o gabarito da questão. Resposta correta é a letra D, tá? E essa aqui é uma questão bem mais objetiva, bem mais fácil. Você tem que prestar atenção nas pisadas de bola lá nas afirmativas e você responde facilzinho, tá? Bom, vamos nós, tá? Sexta questão. A norma brasileira de contabilidade, NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador, tem por objetivo fixar a conduta do contador no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Bom, blá, blá, blá. Aí ele diz assim, em relação ao conteúdo dessa norma, tá? Assinale a afirmativa correta. Vamos nós, tá? No desempenho de suas funções, o contador pode renunciar à liberdade profissional. Tá louco? Ele tem que ter liberdade para fazer o trabalho dele. Renunciar quer dizer que ele vai funcionar como vaquinha de presépio para aquilo que as pessoas mandam para ele. E onde é que está a convicção dele de agir de uma maneira ética? Renuncia à sua liberdade e faz o que os outros... Tá errado. Então esquece, não vai nem à frente. Outra. O contador não pode indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, mesmo que seja autorizada por esses clientes. Como é que ele vai fazer propaganda, né, se ele não vai destacar quais são as características do trabalho dele? O que não pode é ele chegar e dizer, eu sou melhor do que fulano, né? Isso não pode, mas dizer que, olha, eu tenho tais cursos de especialização, presto serviço para fulano, desde que seja autorizado, isso aqui está tudo ok. Então a letra B está errado. Na aplicação de sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador. Peraí, atenuante? Isso aqui não é atenuante, isso aqui é agravante. É um negócio assim que ofende a imagem, né? Outra, punição ética anterior transitada em julgado, né? Isso não é atenuante. Né? Isso é uma coisa para se considerar, né? E ainda, né, a gravidade da inflação. Se fosse assim, a superficialidade da inflação. Não, mas é gravidade, então isso não é atenuante, isso aí é um agravante, né? Então tá errado. Só sobrou a última. A transgressão de preceito da NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador, constitui infração ética sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades. E é sempre assim, a advertência reservada, acabou. E aí você tem lá a censura reservada ou a censura pública. São essas três. E com essas três você define qual é o gabarito da questão, tá? Essa aqui bem tranquila. Reparem que a gente está pegando um outro modelinho de questões, onde a gente tem uma coisa mais conceitual, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças até agora, tá? Vamos para a sétima questão que a gente traz para vocês. A demonstração do valor adicionado divide-se em duas partes. A demonstração da geração do valor adicionado, bruto, gerado pela empresa, e a segunda parte do modelo de distribuição do valor adicionado, ou seja, apresenta a forma como a riqueza gerada está sendo distribuída pelos agentes econômicos. A demonstração do valor adicionado é composta pelas seguintes informações. Analise-as. Vamos lá. Primeira. Provisão para devedores duvidosos, que é a reversão / constituição, exceto os valores, né, relativos à constituição e baixa de provisão para devedores duvidosos. Aqui não é exceto, é apenas isso. Esse é o escopo, né, que a gente vai considerar para fazer o registro das provisões. Não? Então não tira isso aí é o que está incluso, esquece. Vamos para a próxima. Valores considerados fora das atividades principais da empresa, tais como ganhos ou perdas na baixa de imobilizados, ganhos ou perdas na baixa de investimentos. Isso aqui está correto, não tem que discutir. Terceira, insumos adquiridos de terceiros como matérias-primas consumidas, incluídas nos custos de produtos vendidos. Também está chovendo no molhado, tá? Aí, a quarta. Insumos adquiridos de terceiros, como materiais, energia de terceiro e outros, né? Excluídos os valores referentes às despesas originadas da utilização desses bens, né?
utilidades e serviços adquiridos junto a terceiro. Aqui não é excluído, cuidado, porque o CFC gosta de fazer isso, ele troca palavrinhas que são próximas, né, mas que sem sentido oposto. Então aqui não é excluído, e incluído isso, tá? Então a quarta está furada. E vem a quinta, que diz assim, ó, vendas de mercadorias, produtos e serviços com valores do ICMS e IPI incidentes sobre essas receitas incluídos, ou seja, correspondentes à receita bruta ou faturamento bruto. E, de novo, isso aqui está correto. Então, a gente chega à conclusão de que o correto são o 2, 3 e 5. Vamos procurar 2, 3 e 5 entre as alternativas e vai ver que a alternativa aqui aponta exatamente isso. É a alternativa da letra D. Tá? Tranquilinha essa daqui. Tá? Vamos para a oitava? Ó, outra questão eminentemente teórica. Essa aqui é eminentemente teórica. Tá? A Itália foi o país em que seus pensadores tiveram um papel importante no desenvolvimento da contabilidade na Europa e, posteriormente, no mundo, pelo desenvolvimento das primeiras escolas de contabilidade, levando esta à categoria de ciência. Diante do estudo das escolas na história da contabilidade, podemos afirmar que a teoria da escola europeia, que acomoda controlismo, positivismo e patrimonialismo, é a teoria, né? E aí a gente tem que, ó, dica, né? Você quer ter um preparo melhor, dá uma olhada nas principais teorias da contabilidade, tá? E de vez em quando aparece uma questão sobre isso, tá? Então tá lá, ó. Em contrapartida a uma visão personalista, que existia na época, a corrente econômica foca patrimônio, riqueza e abarca o controlismo, contabilidade com a função de controle econômico, o positivismo voltado para o valor econômico e o patrimonialismo baseado no valor econômico, mas que vincula o valor da empresa. Então ele está dizendo aqui, ó, explicitamente, em contrapartida a uma visão mais personalista, a corrente econômica é que foca isso tudo. Então tá lá, ó, patrimônio, né? Aqui positivismo, né? Patrimônio né? Nesse caso aqui o controlismo e o patrimonialismo, né? Então se é a econômica que junta isso tudo, resposta correta a letra D. Questão teórica, às vezes você vai dizer assim, mas para que eu vou precisar saber disso e tal? Bom, saber um pouco da orientação da visão de contabilidade não é ruim. Agora, não saber isso, quando isso é cobrado no exame, isso é ruim. Então, já a gente está alertando para esse viés aí bem mais conceitual, bem mais histórico da contabilidade. Nona questão, vamos lá. Nona questão diz assim, ó. Considere que Marcos e Roberto decidiram abrir uma empresa de prestação de serviço e que cada um contribuiu com R$25.000 para a constituição da sociedade. Como parte do numerário, compraram um escritório no valor de R$100.000, sendo 20.000 à vista, naquele dinheiro que eles colocaram, né? E o restante financiado a longo prazo. Adquiriram também móveis e utensílios, né, de 15.000 à vista. Diante do exposto, o valor do ativo será de... Vamos dar uma olhada. O valor do ativo. Então eu tenho caixa. Os dois colocaram 25.000 cada, então 2 vezes 50. Menos os 20 que foram pagos lá pelo escritório e menos os 15 que foram pagos pelos móveis. Tá legal? Joia. Aí eu vou somar isso, o imobilizado, e vou somar isso também os móveis. Então, saldo de dinheiro, né, que a gente teve foi só de R$15.000. Mas eles fizeram uma aquisição de 100, mais outra aquisição de 15. Então, nesse caso, total, 130. 130 é a resposta correta da letra D. Questãozinha mais fácil, mais simples e tal. Não, e é essa que você tem que tentar resolver de cara, né? Bate o olho lá, resolve e fim de papo. Mais uma questão que a gente traz aqui para vocês, para a gente discutir. Tá? A classificação da contabilidade como ciência, olha lá uma questão teórica de novo, se dá como ciência social aplicada, tendo o patrimônio como seu objeto de estudo. Aqui é a dica, né? Sempre o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade, seja pública ou privada. Então, sempre objeto é o patrimônio. Sua cientificidade
é embasada em teorias que compõem a sua sustentação, provenientes da economia, psicologia, dentre outras áreas de conhecimento. São duas as principais abordagens da teoria contábil: a normativa e a positiva. Tá? Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. A fase positiva foi a base para as primeiras tentativas de regulação do processo contábil e é caracterizada como prescritiva ao buscar estabelecer o que deve ser feito. Regulação é norma. Então essa aqui não é a fase, como está dizendo, positiva, é a fase normativa. Nós estamos criando norma. Regulação é norma. E a aplicação dessa norma sem choro nem vela. Aí ele vem lá, a fase positiva entende como se dá a execução da contabilidade nas organizações e isso, ao longo do tempo, vem preenchendo as lacunas da fase normativa, com o intuito de aclarar essas práticas, antevê-las e, partindo disso, refletir os ímpetos dos usuários da contabilidade. E, realmente, a fase positiva é uma fase que diz assim, olha, vamos ver o que é na prática. Seria bom desse jeito, né? Mas na prática, o que a gente deve fazer? Essa afirmativa está corretinha, tá? Aí vamos para outra. Ele diz assim, ó, nenhuma das abordagens é acolhida pela comunidade de pesquisadores que buscam comprovar hipóteses e relacionar as pesquisas contábeis com outros temas do conhecimento. Espera aí, nenhuma delas? Então, as pesquisas, a cientificidade dessas pesquisas é baseada em quê? As abordagens, elas são aceitas, né? Algumas mais, outras menos, né? Mas isso aí é a base para você fazer pesquisa. Tá errado? As abordagens normativa e positiva, unidas aos órgãos reguladores, têm contribuído na definição dos padrões e normas contábeis nos níveis nacional e internacional. E aqui voltou a chover no molhado, fazendo uma observação absolutamente neutra. Tá? Então, o que sobra é o 2 e o 4. 2 e o 4, alternativa da letra D, e isso dá o gabarito da questão. E com essa questão, a gente termina essa primeira parte da revisão de contabilidade geral, sempre com a mesma recomendação. Quer se preparar um pouco melhor? Primeiro, dá uma olhada naqueles focos que a gente destacou de estudo que você precisa priorizar. Depois, de repente, entra no banco de questões do Aprova e faz mais questões de contabilidade geral, para se preparar um pouquinho mais, para ver outras questões, se bem que a gente está trazendo exemplos, né, das questões com o formato, com o tipo de cobrança mais comuns. Então você já fica preparado porque as questões você ter esse tipo de formato. E se ficou alguma dúvida, caminha a sua dúvida por e-mail para o Aprova, especifica direitinho qual é ela, né? Que aí o Aprova direciona a dúvida para a gente e a gente dá suporte para vocês. Daqui a pouco a gente volta com a continuidade dessa revisão, na segunda parte. Até já!